Tem algo muito fora do padrão acontecendo dentro da Audi e não é exagero dizer isso. Gabriel Bortoleto entrou cercado pela expectativa normal de um estreante promissor, mas o que começou a chamar atenção foi outra coisa. O nível de espaço que ele passou a ganhar nas conversas técnicas, nas decisões internas e na forma como seu feedback começou a pesar dentro da equipe. E quando esse tipo de mudança aparece tão cedo, o paddock percebe. Não por acaso, o incômodo ao redor cresceu. Este vídeo não parte de boato vazio, mas de sinais concretos, falas, contexto de equipe e da leitura de como grandes estruturas funcionam quando começam a reposicionar poder. A pergunta que fica é direta. A Audi ainda está apenas desenvolvendo Bortoleto? Ou já começou a reorganizar seu futuro em torno dele? Antes de aprofundarmos, se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Vou ler todos. E uma coisa que muita gente me pergunta, como eu faço esses vídeos de notícias? Foi com vídeos simples assim que eu consegui monetizar canais no YouTube. Se você quiser aprender como criar canais nesse formato, deixei um e-book no comentário fixado. É só acessar o link para ver como funciona. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. O que começou como um movimento discreto dentro da Audi, agora começa a revelar algo maior, muito maior. Gabriel Bortoleto não está apenas evoluindo como piloto, ele está ocupando um espaço que normalmente leva anos para ser conquistado. E isso não passou despercebido. Dentro da fábrica, o padrão mudou. Engenheiros deixaram de tratar o brasileiro apenas como alguém que executa, passaram a ouvir. E mais do que ouvir, passaram a depender, porque quando um piloto consegue traduzir o comportamento do carro com precisão, ele encurta caminhos, economiza semanas de desenvolvimento, e numa fórmula, cada detalhe conta. Mas aqui está o ponto que começa a incomodar. Esse tipo de influência não é distribuída de forma igual dentro de uma equipe. Enquanto Bortoleto ganha liberdade para opinar, questionar e participar de decisões, o outro lado da garagem segue um protocolo mais tradicional, mais fechado. E é nesse contraste que o ambiente começa a mudar. Nada foi anunciado, nenhuma declaração oficial. Mas nos bastidores, a sensação é clara. Existe um movimento acontecendo. E quando esse tipo de movimento começa, ele não aparece em entrevistas. Ele aparece nos detalhes, no tempo de fala em reuniões, na prioridade de desenvolvimento, na forma como as decisões são tomadas. E aqui entra um fator que pouca gente está observando com atenção. A Audi não está pensando só na próxima corrida, está construindo um projeto para 2026, um projeto que envolve identidade, tecnologia e posicionamento global. E dentro desse plano não existe espaço para indefinição. Equipes desse nível precisam de um centro. Precisam de alguém que conecte engenharia, pista e estratégia. E aos poucos, esse papel começou a apontar para um nome: Bortoleto. Não por marketing, não por narrativa externa, mas por entrega interna. Ele participa de reuniões técnicas com o mesmo nível de detalhe de um engenheiro. Está presente em revisões de desempenho, questiona decisões estratégicas. E mais importante, entrega soluções sob pressão. Isso muda a forma como uma equipe enxerga um piloto. E quando a percepção muda, a hierarquia começa a se reorganizar. Agora observa o que acontece em sequência. Mais espaço, mais voz, mais autonomia e, inevitavelmente, mais comparação. Porque dentro de uma mesma equipe, diferenças de tratamento não passam despercebidas, nem para quem está dentro, nem para quem está fora. E é aí que a tensão nasce. Não precisa de confronto direto, não precisa de declaração forte.
O incômodo aparece de forma sutil, na linguagem corporal, nas respostas curtas, no clima ao redor. E tudo isso reforça uma pergunta que começa a ganhar força no paddock. Isso ainda é apenas desenvolvimento, ou já é uma escolha? Porque quando uma equipe começa a dar esse nível de liberdade para um piloto tão cedo, dificilmente é por acaso. Isso é decisão. E decisão, na Fórmula 1, sempre aponta para o futuro. Talvez o que esteja acontecendo agora não seja apenas a ascensão de um talento. Talvez seja o início de uma mudança de eixo dentro da Audi. Uma transição silenciosa, sem anúncio, sem manchete, mas extremamente clara para quem acompanha de perto. E quando esse tipo de transição começa, ela não volta atrás, porque não se trata mais de quem é mais rápido em uma volta. Se trata de quem a equipe escolhe construir ao redor. E se essa leitura estiver certa, o impacto disso vai muito além desta temporada. Pode redefinir completamente o papel de cada piloto dentro da equipe. Pode alterar prioridades. Pode mudar decisões que ainda nem chegaram na pista. E isso muda tudo. Agora a pergunta é inevitável. A Audi ainda está avaliando possibilidades? Ou já decidiu quem será o centro do projeto? Porque se essa decisão já foi tomada, o que estamos vendo agora é apenas o começo. E o restante ainda nem apareceu. E você nem enxerga esse movimento como consequência natural do desempenho do Bortoleto, ou como uma decisão estratégica que a equipe ainda não assumiu publicamente. Comenta aqui. E se você gosta do nosso conteúdo e quer deixar isso registrado, seja um membro diferenciado do nosso canal. Basta procurar o botão Seja Membro abaixo desse vídeo, clicar e contribuir conosco mensalmente para conteúdos cada vez melhores. E se quer continuar acompanhando o que realmente está acontecendo nos bastidores da Fórmula 1, se inscreve no canal. Porque tem muita coisa sendo decidida longe das câmeras. E é isso que realmente muda o jogo.